Aproveito ao início à ordem de trabalhos. Hoje, 3 de abril de 1567, neste campo anexo à igreja de Ponta Barca, concelho e terra da Nóbrega, compareceu Lourenço de Magalhães perante o juiz ordinário da terra da Nóbrega, Gaspar de Cerveira, anteriormente juiz dos órfãos da Barca, e escrivão Rui Dias de Lomba, que entregará a relação e de fazer as perguntas. Será a primeira testemunha o Sr. Manuel de Magalhães e Menezes, quarto senhor por baronia desta terra da Nóbrega, de 70 para 75 anos. Iniciemos então os trabalhos. Escrivão Rui Dias da Lomba leia as perguntas que serão feitas às testemunhas ouvidas. É o Sr. Manuel de Magalhães e Menezes, quarto senhor por baronia desta terra da Nóbrega e é familiar em Portugal, demandante aqui presente Lourenço de Magalhães? Sim, confio. Primeiro, diga-te se conhece ou conheceu Lourenço de Magalhães, pai do Rodrigo de Magalhães e Rui Pais de Magalhães, e se, entre eles, existia a relação de filho, pai e avô, respectivamente. Sim, confirmo. Conheço Lourenço de Magalhães, pai Rodrigo de Magalhães e Rui Pais de Magalhães. Se sabia de Fernando Magalhães, já defunto, e se ouvira dizer ter sido ele a descobrir o estranho. Sim, confirmo. Ouvi dizer que sido eu a descobrir o estranho. Diga se sabe, ou ouvira dizer que Fernando Magalhães e pai Rodrigues de Magalhães eram primos por irmão. E vós dizeis, confirmo, que era o irmão. Diga se pai Rodrigues de Magalhães tinha sido casado pela Santa Igreja com Dona Filipa Pereira e se os dois procriaram o dito Lourenço de Magalhães. Sim, confirmo. Eram casados. Diga se sabia ou ouvira dizer que Lourenço de Magalhães vive há mais de 12 anos em Castela e se está casado em Jerez de la Fronteira com Dona Antónia Benítez Osório, sua legítima mulher. Sei que partiu a anunciar. Diga se Lourenço de Magalhães usa as armas dos Magalhães. Não vedes aqui as armas de Magalhães? Diga porquê e como o sabe. Está visto que Manuel de Magalhães e Menezes respondeu claramente à primeira pergunta, à segunda pergunta, à terceira pergunta, a parte da quarta pergunta e a quinta está à vista de todos. Vamos encerrar os trabalhos e chamai a segunda testemunha. Muito obrigado a todos vós. Era mesmo dos apóstolos. Mas o que chegou. Se eu vos digo no meu romance que Magalhães passou 8 graus para além do antimeridiano, passou, assim o escreveu Andrés de São Martim, cosmógrafo da Armada. E antes era muito difícil qualquer espertalhão podia dizer, sabe lá você, o homem podia se ter enganado. É verdade. Estamos no século XXI. E agora contestar o que lá vem, descoberto por Andrés de São Martim em 1521, é muito difícil, porque agora a gente vai à internet, mete lá as coordenadas de Cebu, de Bactão e aquilo, tintim. É menos de meio grau. Esse homem magnífico. Tinjoina dizia que todos os escritos de Andrés de São Martim, eu lhe dizia que ele morreu há 2 ou 3 anos, falhava qualquer coisa com um grau. Deixai-me dizer-vos que Duarte Pacheco Pereira, o grande cérebro da navegação de Portugal, que Portugal esquece, falhava entre 1 e 4 graus. É dobra, porque não havia instrumento para medir a longitude. Não sei que segredo ou que conluio eles tinham com o Criador, mas a verdade é que eles acreditavam, escreviam e as diferenças são mínimas. Mas como eu digo, então, no romance histórico, o que é importante é o facto histórico. O facto em si.
uma narrativa do passado, mas se for o facto histórico, e que mal há em recuperar estruturas sociais, culturais, políticas e até estilos do passado para dar contributo a esse facto. O romance histórico, por isso mesmo, tem figuras históricas, reais, absolutas, e é desonesto intelectualmente o indivíduo que, focando um facto histórico, permite que outrem digam isso não é verdade. O que está comprovado está. E dizem eles ainda, no passado, só lhes chamavam figuras virtuais, que eram protagonistas típicos. As tais figuras eram os protagonistas típicos. Mas eu vou mais longe, vou ao século XXI. Vou a 2 anos atrás, em que a minha curiosidade e a minha inquietação me faz sempre... Tenho ali o senhor juiz, diz, como é que anda sempre à procura? Pois, até mesmo lá na bodega do Facebook, que não presta para nada, ler todos os pormenores. Mesmo aquilo que parece que não presta. Mas com esta inquietude que me habita, eu sempre que vejo uma coisa interessante, há tempos, uma coisa interessante era ir assistir à apresentação de um romance a Braga. Não vou falar aqui dos nomes, vou só falar do nome. Morreu há 3 dias. É também a minha homenagem ao grande professor Iviário Silva. O professor foi convidado para apresentar um romance. Apresentou um romance de uma forma absolutamente extraordinária. E o meu compincha, amigo, escritor, no fim disse: senhor professor, muito obrigado. Porque a forma como falou do meu romance histórico é fantástica. E ele disse: senhor António, por favor, espere um pouquinho. É que eu nunca disse que o seu romance era histórico. Olha, ele já tinha feito os seus 80 aninhos, e estava a expressar em ele. E como outro que diz: eu tenho cá uma cátedra a defender, embora já esteja jubilado, e portanto tenho de vos dizer. Então explicou que era preciso que um romance histórico tivesse figuras virtuais criadas pelo autor. Portanto, alguns podem tirar desde já o cavalinho da chuva que se me acusarem por ter 2 parceiros, um inventado a 100% e o outro a meio tom, porque eu tive de criar uma vida a um cavalheiro que descobri que na história de Portugal tinha aparecido em Malaca em 1511, que morreu em 1513 e assim o enterraram, mas ele estava vivo. Constava de uma lista de mortes, mas estava vivo. E eu descobri-o de uma forma muito especial, e vocês também o vão descobrir se lerem o livro. Se não lerem, também fico sem saber, não interessa. Mas isso é convosco. De qualquer modo, o que eu quero dizer é o seguinte: o romance histórico existe um bocadinho entre a história e a literatura. Porque quem diz que o romance histórico não tem interesse para a literatura, lá nos céus, não sei se ele foi para o céu, o César Príncipe, que era um grande homem do Jornal de Notícias que escrevia sobre os livros em Portugal, fez um arrazoado interessante sobre o fizeram de mim soldado e escreveu alguns que, deixa lá, quando morrermos, os historiadores vão ter de ler o capítulo, um texto, pelo menos para recentrarem a história completa, porque aqui não me estou a gabar, mas acho que o fizeram de mim soldado é o único livro que vai à recruta, vai à especialidade, vai à guerra, embarca no Veracruz, vem de avião a desfazer-se aos bocados e vai ao hospital militar e explica o que se passa no hospital militar. Os outros todos não. Por exemplo, a saga do Alfés Vicente não fala nada disso, é outra coisa, é outra história. Mas, digamos que, depois de tanto eu ter estudado, eu quase digo que o meu fizeram de mim soldado é, efetivamente, um romance histórico. Por uma razão simples, porque só nem tem... É tudo inventado, eu não escolhi nenhum indivíduo em particular. Não é um romance histórico apenas porque não tem uma figura histórica que se tivesse desenvolvido. Mas a forma
forma de tratá-lo é, inclusive, utilizando a cronologia da história. O romance histórico, portanto, como eu direi, é a forma de ler a história. Já viram que uma criança a ler um romance histórico aprende, com certeza, mais rapidamente a história do que ter... Que eu, de história, gosto muito, sabem? Eu cheguei a estar em Direito, mas gosto de história, não foi por ter ido para Direito. Gosto de história que tive um professor, lá está, falaste de um professor, eu agora falo do Dr. Remeio. Eu tive um professor, eu fiz o 5º ano de liceu e depois fui trabalhar para o Porto. Depois, a trabalhar no Porto, trabalhava, estudava, e ia estudar para o Colégio Universal, onde encontrei esse homem. E eu já sabia que ia para a tropa e precisava, já que ia para a tropa, ao menos que fosse como o Alferes. E então, o que é que eu fiz? A melhor coisa era, eu gostava muito de história, tinha uns conhecimentos de latim, porque andei lá 3 amigos na tamanca e tal, e sabia, e tanto que dispensei da aptidão a Direito e acabei por me matricular em Direito. Mas, fundamentalmente, foi esse Dr. Remeio que me ensinou uma coisa que eu nunca tinha aprendido, que era que a história podia ser de 3 espécies: a história narrativa, a história pragmática e a história científica. E aquilo, para mim, foi ótimo. Gostei e fiquei com o bichinho. É este bichinho que me vai estando aqui. E eu tenho de dizer-vos exatamente que, de tudo o que encontrei, o romance histórico é, por definição, aquele que mistura a história e a ficção. Não é mais outra coisa que isto. Há uns que só sabem fazer história, há outros que só sabem fazer ficção, e eu, olha, tive a sorte de conseguir misturar as duas coisas. E então, quero-vos dizer que me servi de quê? De alguns exemplos. Li o Ivanhoe, do Walter Scott, eu li o Presbítero, do Alexandre, li o Guerra e Paz, do Tolstói, e li o Arco de Santana, do Almeida Garrett, também. Mas então, o que é o seu livro? Dizem daí. O que é o seu livro? Os mares e os céus de Magalhães, o que é? Eu vou dizer-vos o que é. É um livro escrito sem medo de preconceitos, de possíveis dúvidas, de ocasionais desconfianças. Que todos fiquem descansados. Por isso, eu aviso desde já que este livro não é um livro de história. Mas tirem também o cavalinho da chuva, porque, não sendo um livro de história, é claramente um livro com história. E isso faz a diferença. Traz verdades incontestáveis, pormenores científicos, pequenos nadas que fazem a diferença. Eu fiz uma aposta. Nos meus estudos descobri um cabo, um cabinho, uma coisinha de nada, uma bodeguinha, um simples benedito ali na Mauritânia, chamado o Cabo Não. A todas as pessoas que eu pergunto, sabe onde fica o Cabo Não? Não sabia ninguém. Ninguém ouviu falar no Cabo Não. Ou as professoras que foram para a escola do magistério não foram devidamente ensinadas, ou se foram ensinadas esqueceram. Porque a mim também ninguém me ensinou o que foi o Cabo Não. Eu descobri nos meus estudos aqui para trás. O Cabo Não era o tal promontório onde cartagineses, fenícios, muçulmanos, aragoneses, italianos e até portugueses chegavam ali e paravam, porque diz que quem chegava ao Cabo não passava. Se passasse, não voltava para trás. Até que nós tivemos um homem cujo nome era Velho, Gonçalo Velho Cabral, que disse, não, eu vou passar, vamos ver. Não sei se era por ser velho, mas ele era bastante novo quando fez isto, não é? Que depois ainda foi governador e... Passou e voltou. E o sonho dos portugueses foi, e agora? Afinal, passamos o Cabo Não. Vamos continuar. E eu não vou arriscar a fazer a pergunta, porque alguns aqui já sabem que eu evito tanta discussão de tantas... Quanto tempo demoraram os portugueses a ir do Cabo Não ao Cabo do Jador? Deixem-me contar-vos. Do Cabo Não ao Cabo do Jador apenas são 60 léguas. 60 léguas são 300 quilómetros. Temos aqui o marinheiro, felizmente temos
ao nosso lado um marinheiro, ora, uma nau daquelas, com vento a sério a soprar dali do Sará, faz com que a nau navegue pelo menos a 15 nós. Os valores são, volto a dizer, do Andrés de São Martim, que atravessaram assim o Pacífico. Ora, 15 nós, dá 30, 27 e tal quilómetros, mas eu faço a 30. Ou seja, em 10 horas, 12 horas, ia-se do Cabo Não ao Cabo Luxador. Eu desafio-vos só antes de dizer. Algum de vocês, mesmo que não digam, imaginam quanto tempo era? Já percebi. Quanto tempo demorou Portugal a ir do Cabo Não ao Cabo Luxador? Eu sei que deve haver aí alguém que estava a dizer que gostaria de dizer tanto, mas não. Aí, do vosso lado, cada um mete a mão na consciência e se sabe o que eu vou dizer. E disseram-me 2 dias, já me disseram 15 dias, já me disseram 3 semanas, era o que calhava. Pois, meus caros amigos, para ir do Cabo Não ao Cabo Luxador, foi desde o ano 1326 até 1334. Eu podia-vos dizer logo o número, mas assim não ia fazer conta de um bom exercício de matemática, não é? Pois foram exatamente 8 anos. Gilianes parava a sua nau a seguir ao Cabo Não e fabricava chalupas em casa. As chalupas eram daqueles barquinhos pequenininhos que levavam até 15 pessoas, tinham uns raminhos e uma velinha só. E tantas vezes tentou, e não digo porque é que não passou, vocês vão ler o livro para perceber porque é que ele não passava, mas foram 8 anos. E de 8 anos também demorámos 50 a chegar lá abaixo, ao Cabo da Boa Esperança. E Duarte Pacheco, meus amigos? Duarte Pacheco que descobriu os golfões. Já agora, se eu perguntasse o que era um golfão, alguém me saberia dizer um ou outro, talvez, mas a grande maioria não sabe. Nós só fomos à Índia, e o Magalhães só passou o Mar do Sul porque Duarte Pacheco Pereira descobriu os chamados golfões da navegação, que era navegar encostado ao Brasil até 32 graus, e depois apanhavam vento pelas costas e quando davam por elas estavam no canal de Moçambique. Assim não custava nada passar o Cabo da Boa Esperança, pois não? E no regresso, a maior parte dos indivíduos que escrevem o desenho do regresso do nosso amigo de Alcado, o nosso amigo Deus, tinham-se esfarrapado, a palavra é esta, esfarrapado nas costas da montanha. Então, se ele trazia 31 aleijadinhos com ele, já todos desfeitos, ainda perde mais 13, que é mais outra que ele faz, perde mais 13 em Cabo Verde, os 18 que vieram na Vitória passaram o tempo de Cabo Verde até chegarem a São Lucas a tirar água lá de dentro, porque aquilo metia água, mas a especiaria valia mais que a água e, portanto, foi extenuante para eles. Essa é que foi a grande vitória, foi tirar a água de dentro da Vitória. Se ela passasse encostada à Mauritânia, quem é que manobrava? Quem? Meus amigos, nós às vezes temos medo das palavras, mas eu não tenho da minha palavra. Porque eu sei que o limite da minha linguagem é o limite do meu mundo. Assim o disse Wittgenstein. E tenho aqui uma dedicatória a Magalhães, simples, pequenina, que é assim. Há anos, Magalhães me acompanha aos sonhos. Para os 500 anos da sua morte, prometi-lhe este livro. Que seja feliz cada um de vocês, leitor, ao lê-lo, tal como eu fui feliz a cada página que dediquei. Aqui encosto
publicamente os mares e os céus de Magalhães aos livros que na minha vida eu fui